Boa noite, gente. Boa noite. A gente vai ler hoje Neemias 8, tá? Nossa, acho que a tua alergia do brinco tá coçando a minha orelha. A gente vai ler Neemias 8. Hoje eu tô com sono. Vamos lá, vamos orar? Peraí. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado que o Senhor é bom. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, porque agora eu sei que só o Senhor abre e fecha as portas. E agora eu sei de ver, Senhor. Obrigado, Pai, por cuidar de nós, da nossa família, da nossa casa. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a entender a sua palavra sempre, Senhor. Sempre, sempre, Senhor. Nos guia, Pai, em direção àquilo que o Senhor quer para nós, para nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, gente. Meu olho tá doendo. Que loucura. Vamos lá, tá? Tá assim. Neemias 8. Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando na sua cidade. Ô, Ana, encosta aqui pra mim. Davi, encosta aqui pra mamãe. Encosta a porta aí, vai, fecha a porta. Tira aí, ó, o negócio aqui. Isso. Aí, melhorou. Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao Portão das Águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote mestre da lei, que trouxesse o livro da lei, ou seja, a Bíblia, tá? No caso, é que meu olho tá doendo. No caso, seria os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Então, chama-se Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico antes de Números, né? Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Os 5 primeiros livros da Bíblia, chama-se Pentateuco. E é esse livro da lei que Moisés deixou, tá? Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. E aí, ó, nós estamos lendo Neemias 8. E aí fala, já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. Davi, deixa a cachorra. No 1º dia desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao Portão das Águas. Então pediram a Esdras, é o sacerdote, tá? Pediram a Esdras, o sacerdote mestre da lei, que trouxesse o livro da lei, a Bíblia, os 5 primeiros livros, Pentateuco, que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. Tem dia que tá bom de ler, tem dia que não tá, gente? Leitura é assim. E ali, na praça, em frente ao portão, Esdras leu o livro para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia. Provavelmente ele ficou ali umas 5 horas, 6 horas, lendo toda a Bíblia para o povo. E todos ouviram com atenção. Eles fazem isso até hoje, tá? Eles vão para as sinagogas, eles começam a leitura e eles leem até acabar. Então, tipo, não tem hora, não existe isso, né? Na igreja convencional, hoje em dia, a gente vai para a igreja, tipo, 2 horas já, nossa, acaba.
E tem todo um rito, né? Tem meia hora de louvor, depois vem a palavra, vem os avisos, vem a palavra. Aí no final chama as pessoas lá pra frente, tem todo um processo, né? Uma maneira como vai levar aquilo ali, né? A liturgia, o culto em si. Mas eles também têm uma maneira de levar, mas eles leem essa palavra, tipo, vamos ler até acabar isso aqui. Não tem dessa, não. Então, ó, Esdras estava em pé num estrado de madeira e havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam em pé os seguintes homens: Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E de pé à sua esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulã. Esdras ficou ali no estrado, acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram, e Esdras disse: Louvem ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo, levitas da tribo de Levi, separados para o ajudarem nas obras do Senhor, né, no templo, que antigamente não era templo, era tabernáculo, tá? Oi, boa noite. Então os levitas são separados desde lá dos tempos de Moisés, ou seja, do tabernáculo, do tempo de deserto, tá? Então os levitas vão explicar a lei para o povo, tá? O Esdras fala a lei e os levitas explicam. Então, ó, Esdras ficou ali no estrado, acima do povo, e todos olhavam para ele, né? Aí, ó, e Esdras disse: Louvem ao Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelitá, Azarias, Josadabe, Anã e Pelaias. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido, né? Afinal de contas, só ler não adianta de nada, a gente continua sem entender. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote, mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar, nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa, repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes, ou seja, a alegria do Senhor é a nossa força, em algumas traduções, tá? Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo que não ficasse triste num dia tão santo. Então todos foram para casa e comeram e beberam alegremente, e o que eles tinham repartiram com os outros, porque entenderam o que havia sido lido para eles. Ainda tem mais um pedacinho, mas a gente vai falar sobre isso. Aqui fala sobre a alegria da salvação. Quando Esdras, né, lê e os levitas explicam,
O povo entende o pecado, o povo entende onde errou, o povo se arrepende. Mas ao mesmo tempo que o povo se arrepende, o povo fica triste. Sabe, eu sofria Nossa, tem um bom tempo atrás, eu acho que, sei lá, alguns 4 meses atrás, não sei. Eu vim um dia aqui, eu tava com tanta dor, porque eu tava num arrependimento profundo de não ter feito melhor. Sabe quando você fica arrependido de não ter feito melhor? Tipo assim, você cai em si do tanto de número 2 que você fez na vida, sem saber algumas coisas, outras por escolha, enfim, né? Nem tudo é escolha da gente, tem coisas que escolhem pra gente também. Mas, às vezes, a gente escolhe mal. Enfim. E eu tinha me dado conta de um monte de coisas e eu falei, meu Deus, que tempo eu desperdicei. E aí eu fiquei em pleno arrependimento, sabe? E sofrimento. É isso que acontece com o povo. O povo tá sofrendo porque o povo entendeu, meu Deus, o que eu fiz até aqui? Quanto que eu pequei contra o Senhor? Quanto que eu errei? É isso que o povo tá tomando noção. E aí, o Esdras, mais os levitas, né, mais o Neemias, vão falar para eles assim, gente, não é um momento de vocês ficarem tristes, né? Por causa do passado, por causa dos pecados, por causa desse próprio arrependimento. É hora de vocês terem a alegria da salvação, porque a alegria da salvação é a nossa força. O que quer dizer isso? Cara, Jesus, até que enfim, a gente acordou para que Jesus quer na nossa vida. E não importa se foi tarde, importa que a gente acordou. Entende? É isso que ele está dizendo. Esse é um momento especial para o Senhor, é um momento especial para você, né? Para todos nós. Então, se você errou, pecou, estava dormindo, isso não importa agora. Assim, importa para que você se arrependa e que Deus te perdoe, né? Afinal de contas, é necessário arrependimento genuíno e para que você seja perdoado. Mas ficar se culpando, como o diabo faz, né? Ah, porque você errou, ah, porque você pecou, ah, quem era você, ah, não sei o que. Cara, só vai pra frente. Porque a Bíblia fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para o alvo, e o alvo é Cristo. Sabe, a gente não, por mais que a gente se preocupe, por mais que a gente fique triste, a gente não vai poder modificar o nosso passado. Um dia para trás a gente já não consegue modificar. Então, vamos embora para frente, tem muita coisa boa pra gente viver. E é isso que Esdras está falando aqui, tá? Aí, ó, no dia seguinte, os chefes dos grupos de famílias e os sacerdotes e os levitas foram aonde Esdras estava, a fim de estudarem com ele os ensinamentos da lei. Aí o povo se interessou pela Bíblia e foi estudar a Bíblia. Olha que legal. E acharam escrito nela que o Senhor Deus havia mandado por meio de Moisés que o povo de Israel morasse em cabanas durante a festa das barracas. Então a festa dos tabernáculos, que era uma festa que comemorava a saída das barracas para... o povo morou no deserto, né? A saída das barracas para a terra de Canaã. Ou seja, o povo estava saindo de morar em barraca e ia finalmente poder construir uma casa. Porque no deserto eles não podiam construir casa. Como é que eles iam construir casa e morar no deserto se eles tinham terra prometida? Entendeu? Sem contar que ninguém quer morar no deserto. O deserto é só lugar de passagem. Então, eles moravam em tendas, eles armavam as tendas e quando Deus, né, a nuvem andava, falava é hora de andar, eles pegavam tudo e iam para outro lugar. Então, o que está acontecendo? Quando eles saem e vão entrar em Canaã, Deus fala assim, agora vocês vão comemorar essa saída do deserto, né? Com a festa das barracas, ou seja, a festa dos tabernáculos, tá? Que até Deus morava numa barraca, literal, né? Um tabernáculo feito de lona, né? Um tecido grosso e tal. Mas era como se fosse uma lona, tá? Então, assim,
eles descobrem que quando eles vão comemorar essa festa, eles vão sair da casa deles, do conforto deles, e vão de fato para barracas, né? É só um período, tá? Questão de 7 dias, 6 a 7 dias, então não... ou 14 dias, né? Então não é um período, tipo assim, não vai morar eternamente, tá? Então, ó, e acharam escrito nela que o Senhor Deus havia, por meio de Moisés, mandado que o povo de Israel morasse em cabanas durante a festa das barracas. Lembrando que eles já estavam situados em Jerusalém, em casas, né? A maioria, em casas mais fortificadas. Então, toda a cidade de Jerusalém, todas as outras cidades e povos mandaram avisar o seguinte: saiam para os morros e tragam galhos de pinheiros, oliveiras, murtas, palmeiras e outras árvores para fazer cabanas, conforme está escrito na lei. Então todo o povo saiu e trouxe galhos de árvores. Em seguida eles construíram cabanas nos terraços das casas, nos seus quintais, nos pátios dos templos, nas praças do Portão das Águas e na praça do Portão de Efraim, né, barraca comunitária. Todos os que haviam voltado do cativeiro construíram cabanas e moraram nelas. É um período, tá? Desde o tempo de Josué, filho de Num, que está... Esta é a primeira vez que faziam isso, e todos estavam muito alegres. Todos os dias, desde o primeiro até o último dia da festa, foi lida uma parte da lei de Deus. Eles festejaram durante 7 dias. E no 8º dia houve a reunião solene para terminar a festa, como mandava a lei, tá? E aí eles encerram. Então, eles estão fazendo o que agrada a Deus, mas acontece esse momento de tristeza, né? O momento onde eles caem na real. Poxa, pequei, fiz mal, destruí minha vida, ou destruí um momento, sei lá. Enfim, tanta coisa que a gente destrói, né? Com as nossas próprias mãos, às vezes. E aí eles ficam tristes, e é esse momento que eles vão ser consolados. Por quê? Porque Deus não quer que a gente fique olhando para trás. Essa é a verdade, tá? Na Bíblia fala, é para frente. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que vão avante, para frente. Entende? Então Deus não quer que você fique olhando para o seu passado. Deus não quer que você fique mirando o que você tinha ou deixava de ter. Deus quer que você construa algo novo, que você vá para frente, que você olhe para frente e faça o melhor que você puder com Deus. Lembrando que tem que ter Deus nessa casinha, senão, se Deus não edificar a casa, em vão trabalha o homem, tá bom? Deus abençoe vocês, boa noite e até amanhã, tá? Tchau, gente. Até amanhã.